O Haddad está no segundo turno, ainda vai ter primeiro turno, eu ainda vejo esse debate rolando nas redes sociais, eu vira e mexe sou inquirido, não, Renan, o Bolsonaro vai terminar a eleição no primeiro turno, eu creio que não, a não ser que haja realmente uma fuga dos votos que estão com os demais candidatos, e ainda acho que vai rolar uma fuga parcial desses votos para o Jair Bolsonaro, não acho que eles serão suficientes para definir a fatura ainda no primeiro turno. O Fernando Haddad, ele tá crescendo bastante, é perigoso inclusive do candidato do PT terminar, quando chegar às eleições no primeiro turno, muito próximo do Jair Bolsonaro. Mantendo a velocidade atual, ele vai chegar próximo. Outro ponto interessante, como nós avisamos há um mês atrás e tá lá o vídeo, o Fernando Haddad vai focar a campanha dele na captação de votos no Nordeste, que é onde tem hoje a maior parte dos eleitores indecisos e também tem os eleitores órfãos do lulismo. Vamos lembrar, a Dilma Rousseff e o Lula tiveram mais de 50 milhões de votos nas últimas eleições. Esses votos simplesmente não vão desaparecer das mãos deles. Eles vão perder uma parte, mas uma parte substancial ainda vai cair na mão do Haddad. E é isso que ele está fazendo. Ele se cumpriu o papel agora, por exemplo, de tirar foto, fazer vídeos constrangedores com o Renan Calheiros, com o filho dele, falando que ele é um defensor da democracia. Ele está fazendo o que precisa ser feito, se unindo com os bandidos de sempre, montando aquele conluio todo para poder ir pro segundo turno. A lição de casa da canalhada está sendo feita. A canalhada está trabalhando de forma rápida, enfática e direta para chegar naquele eleitorado pouco escolarizado e também pouco comprometido com questões éticas e questões morais. Uma pessoa simplesmente ir lá e dizer que vai votar no PT e no Renan Calheiros em Alagoas é uma pessoa que realmente não aprendeu muito nos últimos anos, né? E aí nós só temos agora, por enquanto, a lamentar e a combater. O fato é, estamos partindo para um cenário de segundo turno onde Fernando Haddad ele vai contar com apoio muito provável de grandes setores da imprensa, mas não de toda a imprensa. Os grandes jornais e a própria Rede Globo não vão fazer campanha aberta para ele, ainda que artistas irão, ainda que a gente veja muito provavelmente um senhor Fernando Henrique Cardoso falando merda por aí, clamando o voto em nome da democracia com o Fernando Haddad, né? Muita gente vai sair do armário para apoiar o PT na hora do pau contra um candidato como Jair Bolsonaro, que a despeito de todos os defeitos dele, a despeito de todas as críticas que você possa fazer a ele, não é um candidato que veio com ameaças à democracia como o PT vem fazendo, né? E também é um candidato que tem um Paulo Guedes junto com ele que está afirmando claramente que pretende fazer as reformas que tirem o Brasil do buraco, enquanto o Haddad está pregando retrocesso para a mesma política econômica que quebrou o Brasil. Vai partir todo mundo ali para o segundo turno com uma escolha muito clara a ser feita, né? E essa escolha vai dividir ainda mais o Brasil e vai criar um novo cenário muito tenso, né? Prevejo um segundo turno muito tenso, porque a pesquisa ali demonstrou o Bolsonaro e o Haddad estavam empatadíssimos. E um cenário onde o Brasil vai estar dividido com um candidato do PT, né, que hoje atrai tanta raiva das pessoas, e um candidato como o Bolsonaro, que atrai muita raiva também dessa turma da esquerda, não tanta raiva do eleitor do Lula. Na verdade, o eleitor do Lula nem tem raiva de ninguém, ele está simplesmente perdido no mundo, querendo esperar o retorno do seu Messias, como um Dom Sebastião, que vai curá-lo de seus pecados, redimir o Brasil de tudo e trazer dinheiro e crédito para ele comprar uma televisão, para ele comprar alguma coisa. Esse cara não tem muita raiva de ninguém, mas a militância, os artistas, setores da imprensa, esses sim vão se soltar. E aí a gente vai ver um mês de outubro quase sangrento, muito pesado, cheio de ataques baixos, ataques sujos, mas que talvez seja necessário para a gente dar fim ao petismo. Essa sobrevida muita gente não esperava. Nós avisamos, o PT viria forte. E nós estamos prontos aqui para combater o PT no segundo turno com as armas que nós temos, com as armas que nós dispomos. Precisamos também da ajuda de vocês, porque toda vez que o Brasil precisar que o MBL esteja presente para fazer um enfrentamento contra essa gente, o MBL vai pro pau com essa gente. Nós estamos indo pro pau contra eles desde 2014. Agora, novamente, eles vão se assanhar, vão botar o bloco deles na rua, mas se for necessário defender o Brasil dessa ameaça à nossa democracia, que é o retorno do PT, não tenham dúvida, nós vamos pro pau com eles, como deve ser. Quem é o Haddad, com coisas que a mídia não comenta, né? Algumas curiosidades sobre quem é ele, e também como um alerta, para que você, especialmente você que é do Nordeste, você que é jovem no Nordeste, você tem um papel importantíssimo, que é impedir o avanço dele, como ele tá imaginando que vai ser na tua rede. Seguinte, meus queridos amigos, né? Quem é Fernando Haddad, né? Fernando Haddad hoje é o nome do PT para a presidência da República, porque o óbvio aconteceu, o Lula não pode ser o candidato. Então eles fizeram com aquela armação, né,
aquele teatrinho ridículo, onde o Lula, estou sendo impedido por forças maiores, golpistas, né? E aí isso ele ficou ganhando mídia e ativando o eleitorado. Ele foi muito ajudado, Lula, óbvio, pela descrença que as pessoas estão nas instituições políticas, pelo sentimento geral de que todo político é bandido e pelo fato de que a crise econômica trazida pelo governo Dilma não foi solucionada de fato pelo governo Temer. Então esse eleitorado começa a se lembrar dos bons tempos do governo do papai Lula e aí, né, as intenções de voto do Lula começaram a subir. Haddad terá como vice a escudeira, a desista como uma garota, Manuela Dávila, né, do PCdoB, que falou que ia ser candidata, que ia fazer acontecer e basicamente será vice dele, vai ficar escudando ele, indo atrás dele. Essa é a função do PCdoB, essa é a função dela, uma função subalterna, né, uma função nem um pouco empoderada nessa relação com o Fernando Haddad. Agora vamos conhecer um pouco do Fernando Haddad, né? O Fernando Haddad é um jovem de família de classe média alta de São Paulo, é um típico burguês de esquerda, né? O primeiro curso que ele fez, universitário, foi na Faculdade de Direito da USP, a faculdade que eu também estudei, que a Janaína Pascoal estudou, é professora, que o Michel Temer estudou, é um celeiro de grandes figuras políticas, eu estou me incluindo aqui de forma muito pretensiosa, mas teve inúmeros presidentes da República, então isso serve como um indicativo ruim, né? Acho que o curso universitário no Brasil e a faculdade que mais colocaram presidentes na República do Brasil foi da Faculdade de Direito Largo São Francisco, ali na USP. Ele foi presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto em 1985 e a chapa dele tinha o curioso nome de De Pravda, né? Então as ligações dele, assim, né, aquele ânimo soviético dele não é só a brincadeira do nome da chapa dele no Centro Acadêmico, não. A tese de mestrado dele, em 1992, era sobre a União Soviética, chamava O Sistema Soviético, relato de uma polêmica. Eu fui procurar umas resenhas sobre a tese ali apresentada e basicamente o Fernando Haddad tentava passar um pano falando que o que rolou na União Soviética não foi socialismo de verdade, foi um capitalismo de Estado num modelo meio asiático, né? Tinha uma burocracia aqui, ali, mas aquilo não era. Passou pano logo em 92, logo após o fim da União Soviética, para falar, olha, né, isso que desmoronou aí não foi o socialismo de verdade, na verdade o socialismo de verdade ainda vai ser construído, ainda vamos rolar, tentando dar uma segunda chance para aquele sistema de produção absolutamente ineficaz e absolutamente cruel, que acabou com a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro. Após isso, Fernando Haddad continuou seus estudos, virou professor, né, virou uma espécie de um intelectual orgânico ali do PT, trabalhando aqui e ali. E, dando uma acelerada no tempo, ele virou ministro da Educação no governo Lula. E aí ele foi, né, o Lula ficava divulgando ele como se fosse, assim, o homem que transformou a educação no Brasil. Não é exatamente isso que ele fez. O Fernando Haddad foi um ministro da Educação medíocre. Foi um ministro que manteve a pirâmide invertida dos gastos da educação no Brasil e até agravou isso. Foi durante o mandato dele, não houve nenhuma tentativa de fazer com que dinheiro fosse investido na educação básica em detrimento da educação superior. Eles ficavam naquela ânsia de vamos inaugurar universidades federais, né, gerando mais desigualdade e atrapalhando justamente a vida dos mais pobres. Foi também durante o mandato dele, como ministro da Educação, que aconteceu os famosos escândalos de vazamento dos resultados do Enem, mostrando que eles não conseguiam nem controlar um teste, um exame. Porém, a despeito de tudo isso, o Fernando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo, né? Mostrando que São Paulo gosta de criticar o Nordeste e tal, São Paulo vota muito mal também. São Paulo, quando quer votar mal, põe o pé na jaca, elege Tiririca, elege Fernando Haddad. E ele foi eleito prefeito de São Paulo em 2012. Fez uma prefeitura absolutamente medíocre, né? Pra quem mora em São Paulo conhece, sabe que São Paulo ficou sem prefeito durante 4 anos. O Marco Antônio Villa fazia uma crítica muito interessante. Ele pegava a agenda do Haddad, que saía ali na prefeitura, né, a agenda com todos os afazeres do prefeito. Ele chegava tarde, almoçava durante horas, era uma agenda completamente vazia. Depois até compararam a agenda dele com a agenda do Dória, que era uma agenda que o Dória começava a trabalhar 5 da manhã, 6 da manhã e ia à noite adentro, né? Dava até dó ali da capacidade de trabalho do Haddad comparada com a do Dória, né? E aí naquela época o Marco Antônio Villa sempre esculachou, deu o apelido dele de Jaiminho. Mas eu tenho alguns pontos, né? Vou falar algum legado aqui que o Fernando Haddad deixou na gestão dele. Eu vou botar o meme aqui do MBL na tela pra você dar uma olhada, olha só. Ele virou réu por improbidade em ação que apura prejuízo milionário em construção de ciclovias. Pois é, as famosas ciclofaixas da Haddad, cicloguache, gastava fortunas por metro quadrado e aquilo foi o grande símbolo da gestão dele. Ele pintou
alguns trechos de algumas vias de vermelho de forma completamente caótica, desrespeitando os comerciantes. Foi uma ação autoritária dele, buscando fazer com que ele ganhasse votos num público de classe média moderninho, né? Ali você vê todo o autoritarismo dessa gente, como eles são do bem, eles andam de bicicleta, eles não poluem, eles não gostam de carro, então eles vão passar aquela droga daquela tinta vermelha, devidamente superfaturada, obviamente, na frente de comércio, atrapalhando a passagem de carro, atrapalhando a passagem da vida das pessoas. É como se as pessoas normais tivessem que se adaptar à visão de mundo absolutamente superior dessa figura grotesca que é o Fernando Haddad. Segunda coisa, ele foi acusado de enriquecimento ilícito por Caixa 2 em esquema com empreiteiras. Isso é bem ruim, hein? Mas isso é uma tradição no PT. Nada que envolva empreiteiras e enriquecimento ilícito não faz parte da tradição do PT. Ele que disse que ele quer manter a bandeira do Lula de pé, fazendo isso, ele está mantendo a bandeira do Lula de pé. Vamos ver até se o Haddad um dia aparece aí com um apartamento suspeito aí no litoral de São Paulo, né? Coisa 3, acusado de improbidade em ação que investiga desvio de 130 milhões no Teatro Municipal. Tadinho do nosso Teatro Municipal, né, Fernando Haddad? Até nisso vocês têm que ficar mexendo. Coisa grotesca. Vamos lá. 4. Deixou 130 mil crianças sem creche em São Paulo, demonstrando que o foco deles nunca foi muito a educação básica ou atendimento básico das mães que precisam de creche. O feminismo dessa gente é aquele feminismo assim, ó. Nossa, precisamos ajudar as mulheres a se empoderarem. A mulher não pode se sentir ofendida com um homem que disse tal frase, né? É aquele feminismo pra rico. Feminismo de playboy. Quer ajudar as mulheres na prática? Dá creche. A mulher pobre na periferia que precisa arrumar um trabalho precisa de creche pra criança dela. E o Haddad não atendeu isso, né? Ele gosta de feminismo de rico. Feminismo que atende aquela patricinha que quer deixar aquele monte de pelo debaixo do sovaco e sair falando merda, né? Agora, feminismo pra ajudar a mulher pobre que tá precisando melhorar a vida dela, aí não. Aí isso aí, ó, ficou de lado. Outra coisa, vamos lá. Deixou 340 mil pessoas sem atendimento médico em São Paulo. Vamos lembrar das filas, vamos lembrar que o Dória foi obrigado a fazer o tal do corujão da saúde para poder diminuir essas filas. O atendimento que envolvia gestão na Prefeitura de São Paulo foi um caos completo. Vamos lá, ele deixou um rombo de 7 bilhões e meio em São Paulo, que não era algo que a gente não esperaria, né? O PT adora deixar rombo nas contas públicas. As gestões agora aqui em São Paulo são obrigadas a lidar com esses problemas orçamentários que são bem graves, né? O Fernando Holliday, que é vereador aqui em São Paulo, ele tá enfrentando isso, tá tentando efetuar corte de gastos, apoiando a prefeitura atual no que tange a isso, apoiando reformas quanto à Previdência, mas o Haddad, obviamente, é contra. E por último, né, ele que se gaba de ter sido ministro da Educação. Vamos lembrar que hoje mais de 70% dos estudantes têm desempenho insuficiente em português e matemática. Nossos jovens mal sabem escrever o próprio nome, mas sabem fazer operações matemáticas básicas. Essa figura quer ser presidente do Brasil baseada numa fraude e numa farsa. Tá querendo enganar as pessoas, fingindo que é o sucessor de um cara que não pode concorrer. O PT vai de novo pra cima do Brasil com um golpe. E o Brasil, ele é especialista em cair em golpe. O brasileiro é aquele povo que acha muito malandro, mas ele é um grande de um otário. Existe até um livro do Rodrigo Constantino muito bom sobre isso, né? O brasileiro adora cair numa historinha bonitinha, adora cair numa propaganda, adora cair num marketing político bem feito. Se o Haddad for pro segundo turno, ele vai ter o mesmo tempo de TV que o outro candidato que for enfrentá-lo. E terá a chance, sim, de ganhar as eleições. Mas, se o candidato que ele for enfrentar for um candidato anti-establishment, a chance dele contar com o centrão, com partidões apoiando ele, é grande. O próprio Fernando Henrique Cardoso falou que prefere apoiar, por exemplo, o candidato do PT do que o Jair Bolsonaro no segundo turno. O que torna tudo muito perigoso para voltarmos a cair nas mãos do petismo. Eu volto a lembrar, Fernando Haddad é uma espécie de lobo em pele de cordeiro. Ele tem a fala mansa, sabe debater, sabe se comunicar legal, mas ele é o mesmo tipo de gente sórdida e suja que quer te escravizar, fazer você pagar mais imposto e cercear suas liberdades. Cuidado, ele vem agora forte e o PT estará no segundo turno. Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Fé. Nós temos aí um cenário onde os dois principais candidatos são Bolsonaro e Haddad, né? E eu vou mostrar pra você como você vai refutar o seu amiguinho que diz ali que eu não voto no Bolsonaro, eu sou mais inteligente. Eu não vou votar nele porque ele é homofóbico ou porque ele é racista, etc. Eu vou votar nele porque ele não entende. Eu não vou votar nele porque ele não entende nada de economia e o plano do PT com certeza é melhor. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que é cada posto Ipiranga de cada candidato. Então vamos lá. O cara que o Bolsonaro pretende colocar como ministro é o Paulo Guedes e o Haddad, o Márcio Pottman, né? Então vamos começar a julgá-los pelo currículo.
O Paulo Guedes, ele é PhD em Economia pela Universidade de Chicago, que é a mesma universidade do Milton Friedman. Todos os liberais conhecem. Se você não conhece, leia os livros do Milton Friedman, é muito bom. Inclusive tem um dele, acho que, se não me engano, chama Livre para Escolher, é muito bom. Um dos fundadores do Banco Pactual, ele é sócio CEO da Bozano Investimentos. O Márcio Potman, ele é economista pela Unicamp, a mesma do Beluso ali, que fez o falido plano cruzado que levou a inflação do Brasil lá para as alturas. Inclusive, eu não sei o que acontece com os economistas da Unicamp. Eles saem de lá tudo keynesianista, eles saem lá querendo uma vontade impressionante de imprimir dinheiro e pagar tudo com dinheiro artificial, o que gera inflação, né? E ele foi secretário da Marta Suplicy, do governo da Marta Suplicy, e foi também candidato à prefeitura de Campinas e perdeu, né? Mas não vamos julgar os caras só pelo currículo, vamos pelos principais pontos do que cada um fala. O Paulo Guedes, ele fala muito ali que a gente gasta 400 bilhões de reais por ano só em juros no Brasil. Inclusive, assistam a entrevista do Paulo Guedes no Globo News, é muito esclarecedora, é muito boa, né? Ele fala aí que a gente gasta 400 bilhões de reais em juros por ano aqui só no Brasil. Então é o seguinte, isso é mais do que a Europa gastou para se reconstruir depois da Segunda Guerra. Então teve o plano Marshall na Europa depois da Segunda Guerra e eles gastaram menos do que a gente gasta por ano só com juros. Ou seja, nós moramos numa terra onde é o pesadelo do empreendedor e o paraíso do rentista. Ou seja, se você tem um patrimônio que é aplicar e ganhar dinheiro sem fazer nada, aqui é um bom lugar. Porém, se você é um cara que tem um pequeno patrimônio ou quer expandir o seu patrimônio, quer gerar emprego, quer gerar riqueza, quer fazer alguma atividade para a economia rodar, você está no inferno, cara. Porque aqui você vai pagar os juros mais caros do mundo para você pegar um dinheiro e aplicar e investir. Aqui ele fala muito do pacote de privatizações para tentar levantar 2 trilhões de reais. Inclusive é interessante que na entrevista dele na Globo News, acho que foi a Miriam Leitão, tentou falar, mas de onde você tirou esse número, 2 trilhões de reais? E ele explicou ali com maestria. Então vamos lá. Hoje o governo gasta 800 bilhões de reais, tem 800 bilhões de reais em participações em empresas estatais. Então é o seguinte, nós temos 800 bilhões de reais parados lá em empresas para construir a narrativa de que o petróleo é nosso, a empresa do setor estratégico tal é nossa. Por exemplo, os Correios que dão prejuízo. Por exemplo, a estatal de camisinha que a gente tem no Acre. Sabe aquela camisinha de posto de saúde? Pois é, ela é feita numa estatal lá no Acre e ela dá prejuízo e esse dinheiro poderia ser investido de outra forma. Nós temos ali 700 mil imóveis pertencentes à União. Ou seja, a União tem 700 mil imóveis. Se cada imóvel desse valer 1 milhão de reais, isso é um cálculo conservador. Com certeza tem muito imóvel que vale mais de 1 milhão de reais. Você vendendo esses imóveis, você chega a mais de 700 bilhões. E se você tiver um governo liberal, um governo ali que tem medidas pró-mercado, as estatais num governo liberal, fazendo um cálculo conservador, vão valorizar numa cifra aproximadamente de 500 bilhões de reais. Então você soma 800 bilhões mais 700 bilhões mais 500 bilhões, você tem ali o número aproximado dos 2 trilhões de reais que o Paulo Guedes bate nessa tecla de maneira muito realista, de maneira ali muito concisa. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês do que você faz com 2 trilhões de reais. Só para você ter uma ideia, 2 trilhões de reais é mais do que o Brasil gastou com educação nos últimos 30 anos. Se você pegar, eu tenho 32 anos, se você pegar desde que eu tinha 2 anos de idade até hoje, tudo que o Brasil gastou com educação dá menos do que a gente conseguiria com as tais privatizações de Paulo Guedes. 2 trilhões de reais seriam suficientes para financiar a educação brasileira hoje, com os gastos expandidos durante 20 anos. 2 trilhões de reais é mais do que foi investido em saúde durante os 13 anos de PT. Então, lembra quando a Dilma ganhou, lembra quando o Lula ganhou a eleição? Depois você lembra quando o Lula ganhou a eleição de novo. Depois você lembra quando a Dilma ganhou a eleição. Depois você lembra quando a Dilma ganhou a eleição de novo. Se você pegar todo esse período, cada centavo que esse governo gastou com saúde não dá o valor que a gente conseguiria com as privatizações do Paulo Guedes, né? 2 trilhões de reais daria para bancar o programa do PT, o Bolsa Família, por mais de 20 anos também. E agora a gente vai para o Márcio Potman, o grande economista. Vamos lá. Primeira medida dele é revogar a PEC do teto. Ou seja, ele quer gastar mais do que a gente arrecada. E tem uma narrativa que a gente sempre ouve, que não, a PEC do teto é a PEC do fim do mundo. É a PEC que congelou os investimentos públicos. Mentira! Mentira, a PEC do teto não congelou investimento público. Tanto que os investimentos em educação, saúde e segurança se ampliaram depois da PEC.
A gente não pode gastar mais com gasto recorrente, ou seja, vou dar um exemplo aqui. Se você constrói, sei lá, alguma coisa, alguma infraestrutura que vai beneficiar a população, isso não é um gasto recorrente. Isso a PEC do teto permite você fazer, isso é um investimento. Agora, por exemplo, se eu quiser aumentar salário de deputado, isso é um gasto recorrente. Todo mês eu vou ter que ir lá gastar todo mês mais com gasto de deputado. Isso é um gasto recorrente que a PEC do teto impede de ser feito. Então a PEC do teto é uma coisa boa, tem inclusive nos países mais desenvolvidos. Revogar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista ali, que como vocês sabem, ajuda a nossa justiça, que é a mais cara do mundo, a ter 95% de todos os processos do mundo. Impede o empreendedorismo aqui no Brasil, acaba com a nossa segurança jurídica. Ele quer suspender todas as privatizações. Então ele não quer 2 trilhões. 2 trilhões ele não quer. Ele quer deixar isso aí na mão de imóvel, na mão de estatal parada no governo. Só que ele quer ganhar mais dinheiro fazendo o quê? Taxar mais jatinhos. Então vamos taxar os jatinhos. Sabe o Guilherme Boulos também, quando ele fala não, porque aqui jatinho não paga imposto, que é uma mentira. Vamos fazer uma conta, porque esses caras, eles são muito bons de falar, mas na hora que você põe os números na frente deles, eles não têm argumento. Então vamos lá. Se você taxar os jatinhos, vamos lá, você pega ali a Associação Brasileira de Aviação Geral, diz que no Brasil temos uma frota deixa o avião passar aqui, ó, inclusive está passando um avião agora, de 724 unidades aqui no Brasil. Se a gente considerar que a gente vai cobrar o IPVA do jatinho, o IPVA é mais ou menos 3%, vamos por ali, a gente vai cobrar o IPVA dos jatinhos. Nós vamos ali gerar uma arrecadação anual de 108 milhões de reais. Então vamos lá, você tem 724 unidades de jatinhos, cada jatinho é de mais ou menos 5 milhões de reais, 3% desse valor daria ali aproximadamente 108 milhões de reais por ano. 108 milhões de reais, vamos lá, vamos ver o que a gente faz com 108 milhões de reais. 108 milhões de reais não paga nem a reconstrução do museu que o PSOL deixou pegar fogo. 108 milhões de reais não pagam nem um ano do orçamento de uma saúde, por exemplo, de cidade pequena, como por exemplo Hortolândia aqui em São Paulo, não paga o orçamento da saúde nem de Hortolândia. Se você pegar 108 milhões de reais, eles não são suficientes para pagar nem 6 meses da educação do município de Bauru, aqui em São Paulo. 108 milhões de reais não pagam nem um único mês da segurança pública da cidade de Santos, aqui em São Paulo. Então, na prática é o seguinte, você tem um ministro que quer privatizar, modernizar a nossa economia e arrecadar 2 trilhões de reais, porque dá para fazer tudo isso que eu te falei, dá para investir em educação mais do que o PT investiu em saúde durante os últimos 13 anos. Ou você tem o cara que quer manter aqui a privatização, não, o petróleo é nosso, o correio é nosso e não sei o que lá, setores estratégicos ficam ali com a União e quer arrecadar taxando jatinho 108 milhões de reais, que não dá nem para pagar a segurança de Santos. Então é isso, cara, é factual. Para de ficar com narrativa, para de ficar ali com guerrinha de quem fala melhor e veja os números. Eu acho que não resta nenhuma dúvida ali de quem é melhor, Paulo Guedes ou Márcio Pottmann. Escolha aí o posto Ipiranga de cada presidenciável e não venha me dizer que o Haddad é um baita entendedor de economia, porque se você pegar a gestão dele aqui em São Paulo, o Haddad sem o Márcio Pottmann, a gestão do Haddad aqui na prefeitura de São Paulo, você vai ver os números, você vai ver que ele entregou uma cidade endividada, inclusive ele foi indiciado ali por corrupção passiva, se não me engano, pela construção das ciclovias e de outros escândalos que nós tivemos aí no governo dele. Então, saiba escolher muito bem, saiba argumentar muito bem e deixo de novo a dica para que você assista a entrevista do Paulo Guedes no Globo News, beleza? Um abraço e vamos continuar. Vamos falar sobre o plano de governo do Haddad.